Olá pessoal, eu fiz uma enquete domingo e perguntei para vocês, né, que se a Revolução Francesa ou top 5 batalhas decisivas e vi que deu empate, então eu vou fazer primeiro os top 5 batalhas decisivas e depois a Revolução Francesa, né, que é um pouco mais complexo, então vamos lá pro vídeo. Vamos falar primeiro da Batalha de Kadesh. A Batalha de Kadesh, ela ocorreu em 1274 em Kadesh, né, onde hoje é o atual Síria, né, próximo ao rio Orontes, entre o Império Hitita, que na época era o Mutuali I e o Ramsés II. Anteriormente, o Sete I já tinha lutado contra os hititas, né, e foi ter um tratado de paz, que durou 15 anos, né, o tratado de paz. Só que eles voltaram a se confrontar, né, os hititas ele aparecem na Bíblia com 7 linhas, né, só que os estavam disputando, né, e tem um historiador francês que no século XVIII, XIX, que já tinha falado que os hititas eram, na verdade, não era uma tribo, né, como mostrava na Bíblia, né, mas sim um império, né. Então, eles se confrontaram, o Império Hitita e o Império Egípcio, né, e foi muito desorganização, né, do Ramsés II, né, ele tinha se tornado faraó, ou como os egípcios chamam, né, os seus governantes per-a-a, né, algo como habitante do palácio. Então, ele foi impulsivo, né? E as divisões tinham o nome de deuses, né? Ra, Ptah, Set, né? E ele tentou lá derrotar, né? Lembrando que os hititas estavam na Idade do Ferro e os egípcios na Idade do Bronze, né? Eles eram mais avançados. As bigas egípcias, né, era só o condutor, e a dos hititas era o condutor, arqueiro e o lanceiro. E ambos, né, enfrentaram, né, onde hoje é atual Síria, né, região de Kadesh, né, e houve um empate de ambas as nações. O Ramsés II, ele foi, quase morreu, né, os espiões hititas que eles capturaram deram informações falsas, né, e o cara quase morreu, só que ele conseguiu ele derrotar, né, os soldados hititas, mas ficou gravemente ferido, né. Aí quando ele chegou no Egito depois, né, ele mandou fazer uma propaganda em que ele tinha ganhado a batalha, né? Mas na verdade não, houve um empate e houve um tratado de paz entre as duas nações que durou acho que mais de 50 anos, né? Essa é uma batalha, né? A outra é a Batalha de Maratona, de 490 a.C., né? Os, os hititas habitavam a Ásia Menor, né? Como eu falei, só que agora os hititas tinham desaparecido, né? Que eles foram destruídos pelos povos do mar, né? Por 1200 a.C. por aí. E na época do 490, colonos gregos habitavam, né? A Ásia Menor, onde já está a Turquia. Então, o Creso liderou uma rebelião contra os persas, né? Só que acabou sendo derrotado. Ele acabou consultando um oráculo, né? Que falou que se ele atacasse o Império Persa, um grande império seria destruído, sendo que o Império Lídio foi destruído. E aí os persas conquistaram a Trácia e a Macedônia. E eles avançaram na Grécia e quem liderou foi o Milcíades, né? Os atenienses, que eram 10 mil soldados, né? Mil plateios e 9 mil atenienses, né? E essa batalha morreu 192 pessoas, né? Mas né? Os gregos conseguiram derrotar, né? Quem estava comandando era o Dates, né? E ele, né? O Milcíades tinha sido capturado quando jovem na batalha pelos persas, né? E aprendeu como que funcionava, né? As táticas, né? Dos persas, né? E os gregos, eles tinham, né? Os povos helênicos, né? A Hélade, né?
eles tinham os hoplitas, né, que surgiram no século VIII a.C., que usavam aqueles óplons, né, que davam nome à unidade, hoplita, e usavam armaduras de metal e bronze, né, enquanto os Sparabara, né, os soldados persas, eles usavam aquele escudo de vime grande, né, quadrado de vime, armaduras leves de vime, aqui do peitoral e como se fosse um turbante e como se fosse uma máscara, né? Então, porque não tinha nenhuma proteção, né? Então, poucas horas de batalha, os persas foram derrotados e o Heródoto conta que quando eles saíram derrotados, os hoplitas gregos, né, que tinham saído correndo no campo de batalha, na parede de maratona, pareciam loucos, né? Porque não tinha cavalaria, não tinha nada, né? Só tinha os hoplitas nos gregos. Então, eles venceram e eles seguraram assim os birremes, né? Os helênicos, né? Para não os persas não poderem fugir, né? Aí eles cortaram a mão, dizem, né? O Heródoto, né? Os persas dos gregos depois tentaram morder para que não fugisse, né? E o Milcíades mandou fazer uma marcha forçada, né? No cair da tarde, né? E aí no dia seguinte, lá quando finalmente os persas conseguiram alcançar a cidade, chegar na cidade de Atenas, eles tinham encontrado já os atenienses, né? Os suplitas lá defendendo a cidade, e aí dizem que o Dares mandou rumar de volta para Pérsia, nem mandou desembarcar os soldados, né? Já tinham sofrido uma humilhação no dia anterior. E aí quando ele chegou, o Dario I que era o Shah da Pérsia naquela ocasião, ele mandou matar o general dele, né? Dizem, né? E aí eles perderam. E 10 anos depois temos a nossa próxima batalha decisiva. O próximo Shah da Pérsia foi o Xerxes I, que ele aparece na Bíblia como Assuero, né? E o Xerxes I, ele era filho do Ciro, do Dario I e de uma mulher chamada Atosa. Então, ele tentou lá conquistar a Grécia, né? Ele teve 200 mil homens no exército, né? Que não era só de persas, né? Era persas, mercenários egípcios, gregos, etíopes, indianos, os bactrianos, etc, né? Contra 7 mil gregos, né? E dizem que quem que deu a ideia da batalha de se proteger, impedir o avanço dos persas, né? Do Leônidas I, né? Defender a Grécia nas Termópilas foram o Alexandre I, que era avô do Alexandre III da Macedônia. Então, a batalha durou de fato 2 dias, só que nos primeiros 4 dias os dois exércitos só mediram-se a distância. E no quinto dia, o Dario, não, o mensageiro, né, o batedor lá persa, teria mandado atacarem, né? Fala assim, para baixarem as armas, desculpa, baixarem as armas. Aí o Leônidas teria falado, né? Pois vem pegar, como mostra o filme 300, e pega a lança no cavaleiro lá persa que cai morto, e aí começa a batalha que durou 2 dias, né? Tem uma famosa passagem nessa batalha que os persas teriam falado, né, que eles tinham tantas flechas que escolher seria um sol. E aí tem um soldado persa, né, que teria debochado e falado assim, chamada Diânicles, chamou soldado, né, Diânicles, ele falou assim, quanto melhor lutaremos nas sombras, né, e isso mostra o espírito persa, né, dos espartanos, desculpa, demonstra o espírito dos espartanos, né, que eles não tinham medo nem da morte, né, que um tempo antes da batalha, os batedores persas ouviram o acampamento espartano e estavam penteando o cabelo, né? Como se estivesse se preparando para a morte, né? Então isso mostra muito bem essas passagens, né? Dos espartanos não tinham medo de morrer. E eles tinham matado acho que 10 mil, né? O Shah, na época, o Xerxes I, ele vinha do trono dele, de uma montanha, e as tropas dele sendo dizimadas uma após a outra, né? Chegou até
mandar os imortais, mas todas acabavam sendo destruídas, né? E querendo acabar com isso, ele mandou. Ele conheceu, vamos assim, né? Fez amizade com um pastor, né? Da região de Fialtes, que pediu uma passagem, né? Algum atalho para que ele pudesse derrotar os espartanos, né? E aí o Fialtes indicou a trilha de Almopaia, né? E essa Almopaia eles conseguiram, né? No amanhecer do terceiro dia encontraram, né? Conseguiram, né? O Leônidas primeiro ele acabou mandando os outros soldados irem embora. Só ficaram os 300 para proteger, né? Na batalha final e diz Heródoto que isso aconteceu. Mataram os persas, né? Os persas mataram Leônidas, os soldados. Então, no amanhecer do terceiro dia, o Leônidas, né? Mandou todos os soldados irem embora, só ficou ali os 300. E dizem que depois da morte do Leônidas, o Heródoto conta, né? Essa história. Que eles defenderam o corpo do rei Leônidas até o último homem, né? E dizem que quando não havia, quando as lanças, quando as espadas, né, os chifos, né, as espadas que eles usavam quebraram, eles usaram a Dori, e quando a Dori quebraram, eles usaram chutes, né, socos, né, e eles lutaram até o último homem, né, que custou muito caro pro Shah da Pérsia, né, o Charles I, que dizem que ele depois mandou cortar a cabeça do Leônidas, né, e foi muito pesado, né? E isso realmente desmoralizou, né, os persas depois dessa derrota, né? Quase uma vitória pírrica que os persas tiveram na Batalha das Termópilas. E obviamente essa batalha durou. A guerra, quer dizer, durou 80 anos, guerras greco-médicas, né? 546 a 466 a.C. E depois temos nossa próxima batalha decisiva, que é a Batalha de Galgamela, que significa literalmente Casa do Camelo, em que o Alexandre III, né, ele enfrenta o Dario III, né, ele põe Streps, o Dario III, no campo de batalha, que seriam como se fosse minas terrestres da antiguidade, e eles usam biga de foice, que eram umas bigas com lâminas de metal nas duas extremidades da biga, e mesmo assim eles derrotam, né, para que durante a companhia, né, como a cavalaria macedônica que é chamada, né, os companheiros, né, companheiros, né, como a macedônica que era chamada, e pudessem ser derrotados, né, e os cavalos macedônicos pudessem ter as patas cortadas, mas não deu certo, obviamente, né, ele foi derrotado e o Bezos matou o Dario III, né, quando foi o Império Persa Aquemênida. E a última batalha decisiva foi a Batalha de Canas, né? Depois que o Aníbal venceu. Não, depois que o Aníbal ele atravessou lá, teve Sagunto em 19, e aí ele lutou contra os gauleses lá perto do Rio Ródano, e teve a Batalha de Trébia, a Batalha de Trasimeno. Em 2 de agosto de 216 a.C. teve a Batalha de Canas, né? Canas era uma região pantanosa na parte da Itália Central e os soldados romanos, né? Naquela época era a República Romana, né, no exército, os equipamentos eram um pouco diferentes, né? Tinha um rastato, eram outras unidades, né? Ainda usavam aqueles equipamentos, né? Que ia vir depois na época do Roma Imperial, né? Então, eles acabaram caindo numa armadilha em que os romanos, digo, que o Aníbal preparou, só que eles soubessem, né, foi rodeando, cercando, só que eles percebessem 80 mil soldados, conseguiram derrotar 80 mil soldados romanos, né, e acho que no lado do Aníbal só tinha 50 mil soldados, e
Essa batalha ficou conhecida como Batalha da Aniquilação. E quase que fez a Roma capitular, né, depois dessa guerra, né? E eles não usavam geralmente né, soldados não romanos, né? Não entravam no exército, né? Não podiam entrar só na época depois do Baixo Império Romano, né? Que eles aceitaram os bárbaros, mas nessa época não, né? Na República, né, Romana ainda, né? E eles tiveram que usar prisioneiros e muitas vezes não romanos, né? Pra conseguir restaurar o exército, né? Então, eh, os romanos, né? Eles viram isso e os romanos, né? Depois eles conseguiram derrotar e destruir Cartago, né? Em 146. Mas essas seriam as batalhas. Vocês conheciam essas batalhas? Então curte, comente, compartilhe e se inscrever. Falou!